galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, tem muita coisa pra gente comentar e dividir o vídeo em 4 partes. Acho que vai dar pra gente ir até o final. Achismo, 3 com certeza. Vamos começar falando do Dilma. Não deu tempo de falar sobre ele ontem. A situação do Brasil não tá nada boa. Inclusive o Lula ganhou destaque aí na capa de um jornal do Grupo Globo, que chamou bastante atenção. Quero falar sobre isso, com as pesquisas internas, percepção popular, algumas brigas que estão acontecendo, reação da oposição, para começar a fazer, como podemos falar, um embate mais expressivo e coeso contra as desmedidas do governo. Aí depois vamos falar nossa linda democracia. Eu já queria comentar com vocês sobre um editorial que falava aí dos 6 anos do inquérito das fake news que o Estadão publicou. E o Estadão publicou junto a isso o primeiro de todos os editoriais publicados dias após, né, a abertura do inquérito. E você vê como envelheceu mal. Tudo que o Estadão falava aconteceu tudo ao contrário, mostrando aí quem são os nossos grandes formadores de opinião que tentam moldar o cérebro da sociedade. Aí ontem também tem uma entrevista bem curiosa, que é do advogado do Braga Neto, que ele vai colocando assim algumas coisas que estão acontecendo nesse presente momento, que você para, pensa, reflete e se pergunta, rapaz, não é possível não, velho. Só porque é de direita, ele até fala isso, né? Se fosse de esquerda, Ave Maria, a coisa tava outra. Aí depois vamos falar sobre a direita. A direita brasileira tem umas coisinhas, hoje tem umas coisas curiosas. Ontem eu vi uma indagação que me levou numa direção que eu não vou adiantar. E no final tem mais coisas ligadas ao Brasil que, eu não sei se vai dar para comentar sobre isso hoje, mas vamos lá. Diante aí do caos do presente momento e todas as pesquisas que nós estamos vendo, o governo, por alguma razão, acha que ainda não é o suficiente, talvez esteja com dúvida, ou talvez o governo está em busca de pesquisas um pouco diferentes, aquelas pesquisas qualitativas, onde eles tentam realmente entender o que está passando dentro da cabeça das pessoas. Uma coisa é uma pesquisa quantitativa, e aí? Tá bom, tá ruim, tá péssimo, aprova, desaprova. Outra é saber, cara, por que tu tá tão chateado com o desgoverno, hein? Independente de qualquer coisa, os resultados seguem do mesmo jeito. Você vê que o Lauro Jardim vem para avisar, as pesquisas para consumo interno do governo Lula. Sem alarde, o governo tem sido abastecido de diversas pesquisas exclusivas que testam o modo da população em relação ao governo. E por enquanto, o brasileiro continua com cara de poucos amigos. E essa situação ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Não vai mudar. Chegaremos a 2026 assim. Essa não é uma pesquisa exclusiva do governo, mas foi exclusivamente divulgada pela CNN. Atlas Intel, instituto 100% alinhado aos ideais petistas, pontuou o seguinte: 51,6% apontam culpa do governo Lula por inflação alta. A maior parte da população brasileira hoje já enxerga o governo Lula como pai do problema da inflação. Aí quando você vai ali para estratificação, tá, 51,6%, a culpa é do governo, 22% da política econômica, mais especificamente, 22,4% são as empresas e o comércio querendo lucrar mais, aqui eu acho que são os esquerdeiros, né? A culpa é do empresário, né? A culpa é sempre disso. Aí tem uma galera que eu não sei em que planeta vive, 15% acho que a culpa é dos eventos climáticos, 6% o câmbio, 4% o cenário de instabilidade internacional e tem 1% que acha que a culpa é dos estados. Essa é também a turma de esquerda, né? A culpa é de todo mundo, mesmo do Lula. Pois bem, diante desse cenário, olha para isso daqui. Samuel Pancha postou, capa do Jornal Extra, dicas para economizar. Parece bem aqueles banners, né, de supermercado, aqueles cartazes que você entra lá, que tem promoção e tudo mais. Tá tudo caro. Com algumas piadinhas, né? Vendo ou troco por terreno, ovo e café. Dá pra comprar uma casa de tão caro que estão. A galinha depois que subiu o preço do ovo. Aí bota aqui, ó, com bota de luxo, óculos escuros. Como eu vou explicar para a Receita Federal que comprei 4 pacotes de café? Você vê que o clima no Brasil tá longe de ser o que era no passado. E um jornal do Grupo Globo. Ó quem tá... O que eu tô batendo muito na tecla dessa questão de inflação. Questão da comida, né? Desde que eu comecei o vídeo. Isso não é à toa. Apenas para abrir um pequeno parênteses, pra gente voltar a falar disso daqui. Apenas para abrir um pequeno parênteses. Dá uma olhada nisso daqui. O pessoal fala muito sobre shadow ban na internet.
Eu normalmente só gosto de falar alguma coisa quando eu posso prová-la. Você vê, né? A diferença de horário das postagens é de 14 minutos. Eu postei a mesma foto, na verdade, peguei a foto do Samuel Punch e postei. Eu tenho 1.000 compartilhamentos a mais, 1.000 curtidas a mais, mas a postagem do Samuel Punch atinge 212 mil pessoas, a minha, menos de 62 mil. O perfil do Samuel Punch, eu não sei se tem 300 mil pessoas. O meu perfil no Twitter tem mais de 1.600.000. Aí eu pergunto pra vocês, o que tá acontecendo, né? A plataforma do Elon Musk aí parece que não entrega o conteúdo da mesma forma. Isso é uma coisa que eu já percebi tem tempo, mas como eu vi aqui o exemplo, assim, acho que esse é bem direto ao ponto, você vê, né? Curioso. Você olha por diversas óticas diferentes e fala aí. Isso não é de agora. O algoritmo ele segue mudando. O algoritmo do Elon Musk ele mudou semana passada. E ele não é nem mais o mesmo algoritmo se você usa o Twitter pelo computador e o Twitter pelo celular. O Twitter do computador tá uma porcaria. A quantidade de vídeo, tipo TikTok, aparece de assuntos totalmente aleatórios, que não tem nada a ver com política. Eu falei, cara, por que isso aqui tá aparecendo na minha timeline? Por que isso aqui tá aparecendo? Eu não tenho nenhum interesse nisso daqui. Eu nem curto, nem interajo com as postagens pelo celular, não. Conteúdo majoritariamente político. Não sei qual é o objetivo aí do Elon Musk com essas mudanças, mas sigo observando. Mas vamos lá. Eu bati muito na tecla da inflação e no final do vídeo vai fazer ainda mais sentido, porque veja, eu acho que isso daqui é uma medida extremamente assertiva e correta. Oposição, da largada à campanha, com Lula tudo ficou caro, volta Bolsonaro. É um problema a nível nacional. Comida é um problema a nível nacional, onde pessoas despolitizadas estão preocupadas. Metade, mais da metade do Brasil, né? Fala metade mais um, mais da metade, 51,6%, segundo o Atlas Intel, já atribui este problema ao governo Lula. Mais do que nunca, eu acho que é hora da oposição pisar no pé no acelerador. Pisar, né? E seguir por esse assunto. A manifestação pró-anistia do 8 de janeiro deu início a um movimento que começa a ganhar fôlego com a associação da alta dos preços dos alimentos a Lula e pedindo a volta de Bolsonaro. A expectativa é que a oposição encampe nos próximos dias campanha com mote. Com Lula, tudo ficou caro, volta a Bolsonaro. E eu não sei se você percebeu, porque aqui não é apenas uma crítica à questão dos preços. Você consegue um slogan meio chiclete, até uma certa ritmidade, né? Uma rima, sei lá, um ritmo. Aí você fala, né? Olha, tá tudo caro, volta Bolsonaro. Você consegue colocar uma agenda na sequência. Achei de bom tom, achei de bom tom. Espero aí que a turma bata nessa tecla e comece a falar cada vez mais com a população sobre esses temas, porque isso daqui fura as bolhas. Não tem que furar a bolha, não tem que falar com mais pessoas. Esse caminho eu acho que é bem interessante. Mas vamos lá. Aqui ficou fora de ordem. Espera aí que a gente vai botar isso aqui. Deixa eu até botar no lugar certo aqui, porque senão, na hora que eu tava para fechar o vídeo, ficou fora do lugar certo. É aqui, ó. Pronto. Foi mal. É quem sabe faz ao vivo. Ao vivo para mim, né? Vamos lá. Vamos botar aqui. Diante do cenário de caos que o governo já enfrenta, perante o povo, desgaste, Alberto Cantalice, presidente da Fundação do PT. Fundação do PT. O que é que faz a Fundação do PT? Debate ideias, monta o plano, a estratégia, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, qual vai ser o discurso a ser colocado em prática de uma forma que funcione como uma espécie de caixa de ressonância, onde todas as pessoas estão falando a mesma coisa. E eu já vou falar uma coisa agora, já conectando no final do vídeo de hoje. Veja que quando a gente fala de Lula e do PT, a gente consegue utilizar o termo até o quê? Petista. Petista. E tem um lulopetismo. A gente não fala muito lulismo, por mais que seja um lulopetismo. Talvez o lulopetismo seja a melhor descrição. Porque você tem a figura do Lula, mas você também tem a figura do PT enquanto partido. Porque realmente é um partido que tem algumas coisas ali que carrega com ele. Quando a gente olha para o Brasil, a gente fala de pessoalista, porque a turma do PSOL é bem woke. Nossa Senhora!
E você tem o petismo. O petismo todo mundo sabe o que é. Tanto que tem um sentimento antipetista, que é até maior do que o antilulismo, né? Você vê nas eleições, a figura do Lula não necessariamente carrega o mesmo desgaste do PT. Mas tirando isso, quando você olha para o centro democrático, para o centrão, e até para um total PL, existe o PLismo, o novismo, o PPzismo, União Brasilismo, MDBismo. Guarda isso na cabeça. Guarda isso, porque lá na frente vai fazer sentido. Mas, voltando aqui para o momento atual, Alberto Cantalice está chorando falando o seguinte: o Web Revolution, desmerecendo nosso companheiro João Manuel, né? É um web revolucionário que fica dando shows, usou seu canal no YouTube para me atacar. O sujeito me bloqueou em seu Twitter e não participou tempos atrás de um debate comigo, convidado pelo Diário do Centro do Mundo. Lacrador de carteirinha, o Jones ataca o governo Lula dioturnamente fazendo o jogo da extrema-direita. Não à toa, é retweetado sempre pelo bolsonarista Kim Payne. Ah, não aguento. Mexeu com a tropa. É o que eu falo, gente. Tem que saber falar com jeitinho. Falando com jeitinho, quando você coloca ali as coisas, machuca o coração. Se muita ajuda quem não atrapalha, eu acho que nós estamos atrapalhando, né? Então tá ali, né? Ajudando a gente não tá. Piadas à parte, voltando pra questão da comida, rapaz, comida tá cara. Na verdade, isso aqui era pra estar. O do Alberto Controle ficou fora de ordem. Era pra estar, acho que depois disso daqui. Exato. Porque é mostrar, né? Que enquanto o governo Lula ele sofre críticas da esquerda mesmo. Por quê? Porque o Lula traiu a esquerda a partir do momento que ele segue as políticas econômicas da Faria Lima, dos banqueiros, faz corte nos benefícios sociais como o BPC, sabe? O arroxo fiscal todo sendo feito em cima dos mais pobres, não no andar de cima. Cadê a taxação das grandes fortunas? O BPC é os miseráveis. Então a esquerda fica satisfeita, aí são chamados da ala radical, tudo mais, faz aquilo outro. Enquanto isso, quem é que entra em campo para defender o Lula? Armínio Fraga. Lula tinha razão ao dizer para as pessoas procurarem alimentos mais baratos, diz Armínio Fraga. Segundo o ex-presidente do Banco Central, a fala do petista está correta por sintetizar como o mercado funciona. Para o economista, não há milagre para conter preço dos alimentos. Tá, mas se não tem milagre, tem o quê? O que é que pode ser feito? No curto, no médio, no longo prazo? E aí? Ou talvez o Armínio Fraga não queira que a coisa seja solucionada. Melhor manter todo mundo pobre. Renato comenta, né? A fome é uma ferramenta de controle. Se a comida ficou cara, procure algo mais barato. Se não encontrar, coma menos. Armínio Fraga e a Faria Lully não perdem o sono, porque no fim, eles e Lula sempre estiveram do mesmo lado. Aí, você volta para a esquerda. Armínio Fraga defendendo Lula. E a esquerda pedindo, pelo amor de Deus, para. A esquerda revolucionária somente tem viabilidade, no atual período, se associada ao PT, por dentro ou por fora das estruturas deste partido. O único caminho para ter audiência de massas é como uma ala da pátria petista, disputando seus rumos. Fora disso, resta isolamento. É o PT ou nada. Qual é, Breno? Só vale se for do PT, irmão? É engraçado. Só vale se for do PT. Mas aí o Lula traz para governar Simone Tebet, Marina Silva, que está sabotando a exploração da margem equatorial. Aí fica difícil, Breno Altman. São absurdas e golpistas as declarações da ministra Simone Tebet do Planejamento propondo nova norma fiscal a ser adotada logo após as eleições de 2026, arrochando gastos públicos, especialmente direitos sociais. O PT e o governo deveriam reagir contra essa aberração infame. Uai, mas ela é ministra do Lula. O Lula pode demitir hoje, se ele quiser. Não demite, né? Então vamos parar de piadinha. Vamos parar. Ela não é concursada pública que tá lá na máquina. É escolha pessoal do Lula. Esse é o cenário, né? Pra quem disse que a esquerda não briga em público. Não, você já viu a esquerda brigando em público? Você já viu? Porque eu nunca vi. Pô, eu vejo todo santo dia.
Aí, dá uma olhada nisso daqui. Só para fechar, quem tá falando de preços, coisas caras. O governo Lula teve uma linda ideia. O Ministério de Minas e Energia, o grande ministro Alexandre Silveira, que você vê que ele tem um carinho pelos campeões nacionais, os irmãos Batista, da JBS, Rubens Ometo, da Cosan. E aí, aqui, né? Ministério propõe levar a mistura de etanol na gasolina a 30% após a volta em testes. Lei autoriza que o percentual de 27% seja ampliado para até 35%, desde que haja viabilidade técnica. Tudo técnico. Tudo, eu adoro isso. Tudo é técnico do Brasil. Aí tá ali, né? O Ministério de Minas e Energia vai propor elevação para subir de 27 para 30. A medida ainda precisa ser aprovada pelo CNPE, formada por 17 ministros do governo. Sim, né? Os ministros do governo Lula vão votar contra o interesse do governo Lula. Essa medida, ela surge num momento curioso. Semana passada, a imprensa noticiava como Rubens Ometo está com problemas, né, que envolvem dinheiro. Um dos ramos de atuação do Rubens Ometo é o setor de etanol. Se você está aumentando a porcentagem de etanol na gasolina, você vai vender mais etanol, né? Parece que o Rubens Ometo foi contemplado, mas isso não é coincidência. Na verdade, isso é coincidência. Porque Rubens Ometo é um homem de visão. Ele tem um olho de Tandera, assistiu Thundercat, né? A espada justiceira. Todo campeão nacional tem uma visão ali da alcance. Isso aqui nunca foi lobby, sabe? Nunca foi nada. Sempre foi trabalho duro dos nossos campeões nacionais. Aí você continua dando uma olhada na matéria, né? Os testes para levar a mistura do álcool, a gasolina a 30%, foram feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, com apoio da Anfávia, a Unica, a Abraciclo. A avaliação durou um total de 11 semanas, aí a etapa de análise, teste de partida de frio, aceleração a frio, aceleração quente, mais velocidade em lombada, medições de emissões, outras provas. Assim, 11 semanas, né? Quanto tempo será que leva para um motor realmente começar a sentir os impactos de mudança na composição da gasolina dentro dele? Tá, de todo o sistema de injeção, de filtros, sabe? Como fica o estado lá dentro, lá... O próprio desgaste do pistão, anéis, cilindro, mas tudo bem, né? Eles fizeram o teste, tudo técnico, 100% técnico. Foram usados 16 veículos, 13 motocicletas, em alguns deles, de modelo não identificado pelo Ministério, foi notada a diferença de desempenho, ou o desempenho sofreu mudanças, mas que não foi relevante. Não, tecnicamente falando, teve alterações, mas não é relevante. Isso daqui vem na esteira do quê? Do combustível do futuro. Um programa amplamente apoiado pelo agronegócio brasileiro, que foi puxado na época pelo senhor Arnaldo Jardim, o homem que trouxe o Klaus Schwab ao Brasil, fundou a Frente Parlamentar do Brasil Competitivo e é peça-chave para impor toda aquela parte ideológica ligada à agenda verde na reforma tributária. Quem poderia imaginar? Em termos absolutos, eu estou falando de 3% de aumento. Pode parecer pouco, mas, gente, o que você está fazendo no final do dia é sair de 27 para 30. 27 para 30. Se você pegar o que é 10% de 27, é 2,7. Você está aumentando a quantidade de álcool que vai circular em 10%. Se você vende a mesma quantidade de gasolina hoje e vai vender amanhã a mesma quantidade, você está vendendo 10%. Você precisa de 10% mais de álcool do que você já tem hoje, porque sai de 27% para 30%, mais 10%. Fora que o álcool ele tem uma combustão maior do que a da gasolina. Então, se a gasolina faz 10 km por litro, o álcool faz 8, 7. Nesse cenário, o que pode acontecer? Você pode, inclusive, vender mais litros de gasolina, porque a mistura com etanol vai ser ainda maior. Então, essa diferença, sabe? Naquele controladorzinho, chato que tem na questão de injeção e tudo, mas nossa, ao longo prazo, o que é que isso impacta? Será que esse projeto, ele realmente... A justificativa do pessoal é que o Brasil não vai mais precisar importar gasolina. Beleza. E daí? E daí? Vai baixar o preço da gasolina no final do dia? Porque se esse projeto é o seguinte, olha, gente, a gente vai colocar mais álcool na gasolina de vocês, a gasolina vai ficar do mesmo preço, mas com mais álcool,
você pode ter até problemas mecânicos, mas como a gente não vai mais precisar importar gasolina e a gente produz tudo no Brasil com preço muito mais barato, a gente vai fazer uma descompatibilização dos preços internacionais de vez. E vamos realmente vender sob preços abrasileirados. Então a gasolina agora de R$10 vai cair para 2. Chutando valores absurdos, né? Óbvio que não é assim. Aí eu falo, não, beleza, eu entendi. Mas será que a gasolina vai abaixar? Será que tem realmente alguma coisa por trás para melhorar a vida do trabalhador? Ou será que essa agenda, até que o Alexandre fala de soberania nacional, será que ele não está falando isso aí só para dar uma engabelada, né? E ajudar talvez algumas pessoas aí que estão passando, sei lá, né, que merecem ser ajudadas? Eu não consigo crer que essa medida é para baratear o preço da gasolina. Eu não consigo ver. Eu, assim, não faço nenhum, não consigo ver nenhum cenário. Pode ser porque eu vejo o PT com maus olhos, mas não tem que me convença do contrário. Vou esperar para ver. Se o preço da gasolina baixar mesmo de verdade, de R$1,50, aí eu falo, olha, realmente, mas até o presente momento, Deus está vendo o PT. Mas vamos lá. Nossa linda democracia é um dos principais assuntos do Brasil, né? É impossível não acompanhar a política e não saber o que está acontecendo com o Júnior. Júnior, a democracia brasileira está sempre em risco. A Laura Jardim estava contando esses dias, né, que existe um certo incômodo de ministro da corte com a postura daquele ministro lá. Em especial na postura que ele vem tendo no inquérito do golpe. Eles falam que, com essas reservadas, né, que a postura do ministro na condução do inquérito, acaba por tensionar mais o caso do que o necessário. Esses ministros, porém, não dirão em si público. E esse talvez seja o grande problema dos outros ministros, da academia, do OAB. Ninguém fala em público. Ninguém fala, só quem reclama são os bolsonaristas raivosos e uma outra voz assim dissonante que tem pela sociedade que no final do dia não muda em nada. Aí ontem, segunda-feira, o dia após a manifestação, o editorial do Estadão se dedicou a analisar os 6 anos do inquérito das fake news. E é como sempre, é uma cara de pau, é aquele falatório que te leva a lugar nenhum. Que no final do dia a parte mais importante não é nem o conteúdo que o Estadão está tentando te apresentar, mas é identificar como é que funciona a imprensa no Brasil. É ler e entender assim, cara, como é que funciona a imprensa no Brasil? Como é que nós chegamos até aqui? Por que tudo segue dando errado? E aí não tem pra onde correr. Você tem que analisar o papel do consórcio. Aí lá vai. O 6º aniversário do inquérito sem fim. O 4781, conhecido como inquérito das fake news, completou 6 anos na sexta. Foi instaurado em 14 de março de 2019. Todo mundo sabe mais ou menos o processo. E lá pra cá, como restou notório, uma investigação legítima. Por que é legítima? O Estadão deveria explicar. Vamos ver se ele vai explicar. Legítima. Foi transformada em um instrumento ilegítimo de exercício de poder monocrático pelo relator, o ministro lá, em afronta aos mais comezinhos princípios do Estado Democrático de Direito que o meu Supremo diz defender. Bom, a palavra legítimo e ilegítimo são adjetivações. Você tem que explicar por que é legítimo ou ilegítimo. Vamos dar uma olhada. Este jornal é insuspeito para fazer as críticas que tem feito à duração, e principalmente ao sigilo imposto pelo ministro ao inquérito. E por quê? Porque o Estadão foi o primeiro veículo da chamada grande imprensa a apoiar a decisão de ofício do ministro Dias Toffoli, né, de abrir inquérito. Pois isso aí é verdade. Realmente, desde vocês apoiaram a criação. Foi criado dia 14 de março. No dia 16 de março, vocês já estavam em campo, passando o pano, defendendo. Vai vendo. Afirmamos nesta página que, na condição de presidente da corte, era dever do ministro Dias Toffoli defender a instituição, pois, aspas, velar pelas prerrogativas do tribunal é uma das principais atribuições de seu presidente. E, aspas, não há dúvida, sublinhamos, aspas de novo, de que ameaças a seus ministros familiares são uma tentativa de subjugar a independência do Supremo. Vê editorial O Sigilo do Supremo, 16 de março de 2019. A gente vai ver isso daqui já já. O fato ainda de termos de fazer essa memória, malgrado o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ter reconhecido no início de dezembro de 2024 que a conclusão do 4781 está demorando,
Porque os fatos se multiplicaram ao longo do tempo, diz muito sobre a amplitude de uma investigação que, ao que parece, tem sido conduzida justamente para não ter fim. Vale dizer, para ser instrumentalizada como mecanismo de concentração de poder nas mãos de seu relator, algo que não se coaduna com a mera ideia de uma república democrática. Fake news e desinformação passaram a ser o que o ministro acha que é. Então, você vê mais ou menos por que o Estadão diz que é legítimo e por que o Estadão diz que é ilegítimo. Na hora de falar que é legítimo, o Estadão te aponta o quê? Não, olha só. Estamos tendo críticas. Você tem que defender das críticas, dos ataques, né, das ameaças. Tá? Quais? Pode dar algum tipo de exemplo? Pode contar alguma dessas coisas que aconteceram? Já para falar por que é ilegítimo, o Estadão consegue ser bem objetivo. Olha, você olha aí para os prazos, para o tempo que tá, rapaz, 6 anos. Parece tempo demais. A ampliação, muito grande, né? A concentração de poder parece que não faz parte da democracia. E fake news de forma parece ser o ministro que acha que é. Bom, aqui pode ser um ponto que você precisaria dar alguns exemplos. Mas você vê que o Estado não consegue trazer coisas mais concretas para falar sobre a ilegitimidade do que a legitimidade. Aí vamos continuar. Decorrido tanto tempo, convém relembrar porque, afinal, o inquérito foi instaurado de ofício. Bom, vamos ver. Agora ele deve trazer algum exemplo, né? O Supremo sofria onda de ataques articulados por apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Tá, quais ataques? Quais? Vamos lembrar. Lá, lembra aí. Não vai lembrar? O beneplácito, quando não incentivado o passo do Planalto? Quando que Bolsonaro apoiou isso daí? Quando foi? Não contou, né? Mais uma vez, é assim que funciona a imprensa. Eles criam um cenário... Não, era isso. Mas peraí, com base no que você fala que em 2019 isso estava acontecendo? Seria muito importante o Estadão comentar. O que aconteceu na época? Que ataques eram esses? Você pode dar alguns exemplos? Familiares passaram a ser atacados e ameaçados pelas hostes bolsonaristas como forma de tolher a independência funcional da corte e assim evitar, pensavam os radicais, a interposição de barreiras legais aos desígnios liberticidas de Bolsonaro, que à época, ainda início de mandato, demonstrava claramente seu inconformismo com as concessões. O que Bolsonaro tinha feito até março de 2019? O que Bolsonaro tinha feito em 2 meses de governo? Me disse. Tinha feito nada. Nada. O que é que Bolsonaro tinha feito? Nada. É incrível. Nada. Não consegue dar um único exemplo. Mas não demorou para que o Supremo enxergasse no inquérito um meio de controle de forma inconstitucional, o que pode ou não ser publicado na imprensa provisional e nas redes sociais sob os ministros da própria corte. Em português cristalino, por meio do inquérito, o Supremo garantidor, maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão censura. Um mês depois da abertura, o ministro relator já impunha censura ao antagonista e a Cruzoé, porque os veículos publicaram a reportagem intitulada O Amigo do Meu Pai. Para lhe fazer justiça, o ministro logo reconheceu seu erro e revogou a censura aos veículos, mas o gênio já havia saído da garrafa. Você vê que na hora de falar da ilegitimidade, o Estadão consegue apontar um fato concreto, o que aconteceu. Olha, um mês depois, aconteceu este fato, onde tomou uma decisão contra o antagonista, contra a coisa. Por quê? Porque foi publicado a matéria. Aí você consegue ver. Mas na hora de falar de Bolsonaro, é sempre assim, não, aconteceu. Aconteceu o que aconteceu? Me explica aí. E assim, de abuso em abuso, de censura em censura, chega-se a quase 2,2 mil dias de uma investigação, que a despeito de sua legitimidade inicial, a legitimidade durou um mês. Durou um mês. Um mês. Um mês. E a primeira decisão, inclusive, não foi nem contra os bolsonaristas, foi contra o antagonista Cruzoé. Durou um mês de legitimidade. Há muito já deveria ter sido encerrada, com indiciamentos suspeitos sobre os quais recaiam indícios de autoria e materialidade de crimes ou arquivamento. Inaceitável, a menos que não estejamos mais sob a égide da ordem constitucional democrática, que o inquérito perdure indefinidamente, seja por sua inconsistência material, seja pela conveniência de seu relator. Aí vamos olhar, né, quando tudo começou. Eu acho importante manter a história viva. O sigilo da corte.
O ministro Dias Toffoli fez bem, já começa assim, fez bem, já tá, né, caracterizado, já tomou uma opinião. Portanto, ao determinar a abertura do inquérito policial a respeito de fake news, de ameaças, né? Não existe Estado democrático de direito, nem democracia sem um judiciário independente. Isso é imprensa livre, lembrou o presidente, imprensa livre. Um mês depois, a Cruzoé, né? A Cruzoé tá aí de exemplo, imprensa livríssima. O ambiente de liberdade assegurado pela Constituição não pode ser entendido como respaldo para ataques pessoais, ameaças ou difusão de notícias mentirosas. Só existe liberdade se há respeito à lei, tá? Por isso, as ações criminosas de calúnia, difamação e injúria não podem ficar impunes. Tá, beleza, realmente, né? Você pode dar algum exemplo do que foi isso daí na época? Porque depois do caso do antagonista, esse inquérito meio que ele ficou em banho-maria até a saída de Sérgio Moro. Aí, em 26 de maio de 2020, foi dia 27, que tem aquela grande busca e apreensão, a primeira, que vai no Terça Livre, vai numa Facuri, nos deputados, acho que bateu na casa da Bárbara também, né? É curioso isso. Inclusive, lá na peça, tá lá, consta que os depoimentos do Alexandre Frota, da Joyce Halseman e do Nero Expri foram importantes para embasar a decisão. Tá lá escrito, de punho. Punho não, né? Foi digitado. Vale lembrar que a abertura do inquérito determinado pelo presidente Supremo, olha, não significa que o Poder Judiciário esteja assumindo um papel de investigador. Não significa, não significa. 6 anos depois, né? Quantas pessoas será que clicaram? Quantas pessoas será que fizeram isso aqui que eu fiz? Acho que só eu. Eu acho que eu sou o único brasileiro que tenta realmente ler de coração aberto o que é publicado na imprensa. E, cara, deixa eu ver aqui. Acho que nem os jornalistas do Estadão faz isso daqui. 6 anos depois. E aí? Quem foi que assumiu o papel de investigador? 6 anos depois. 6 anos depois. Me diz aí. Suscitou estranhamento, contudo, o caráter sigiloso do inquérito. Como lembrou o ministro Supremo, sempre atuando em defesa das liberdades, em especial da liberdade de imprensa, imprensa livre, em vários de seus julgados. Não foi apresentado, no entanto, nenhum motivo a justificar o sigilo decretado sobre o inquérito. Tá, isso é um inquérito que está sob sigilo, ele foi aberto, e você só ouviu a justificativa das pessoas. Como é que você pode falar que esse inquérito ele foi legítimo? Quais eram as grandes críticas que estavam sendo feitas, calúnia, difamação, etc, tudo mais? Essa é a imprensa brasileira 6 anos depois. 6 anos depois, o Estadão fala, não, a abertura foi legítima. Com base no quê? Se até hoje você realmente não sabe o que tem dentro do inquérito, como você pode fazer? Você poderia falar o seguinte, a justificativa apresentada, se ela for verdadeira, é legítima. Pronto, beleza. Mas se você não tá vendo os elementos que corroboram, como é que você vai atestar? Assinar, levar lá pro fórum, protocolar em 3 dias, botar a sua digital. Por princípio, os atos estatais são públicos, como assegura a Constituição de 88. São poucas as exceções ao princípio da transparência que sempre devem ser motivadas. Por exemplo, ao tratar do acesso à informação nos órgãos públicos, o artigo 5º da Carta Magna estabelece que o sigilo deve ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Não parece que este seja o caso do inquérito aberto pelo presidente Supremo, né? Não é a segurança da sociedade do Estado, não é esse caso, né? Não é calúnia e difamação? É coisa menor. O Código de Processo Penal, que é de 41 e deve ser aplicado à luz da Constituição de 88, define que a autoridade assegurará no inquérito sigilo necessário a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Mais uma vez fica claro que a decretação do sigilo deve ser fundamentada. Sigilo deve haver apenas nos casos em que for de fato e justificadamente necessário. Também não parece que é o caso do inquérito supremo. Por exemplo, fake news são, por sua própria natureza, informações que já circulam publicamente. Qual é o sentido do sigilo? Então, se você não sabe o que é que está sendo assim, como é que você pode falar que isso aqui é legítimo? E ainda mais,
Vamos ver se aparece, né? Hostes bolsonaristas, ataques coordenados, porque essa é a justificativa que o Estadão apresentou em 2025. Vamos ver em 2019 o que o Estadão estava falando. Aí vai lá, né? Fala mais sobre questão aí de sigilo, o regulamentar, acesso à informação, blá blá. A publicidade do inquérito pode servir, portanto, para que a necessária defesa das prerrogativas do Supremo sejam também uma reafirmação das garantias e liberdades constitucionais. E aí, meio que acabou o inquérito, o editorial. Então, assim, cadê tem descrição? Quais eram os ataques das hostes bolsonaristas, os ataques coordenados que vinham sendo feitos? São 6 anos, onde o insuspeito, ele segue mais suspeito do que nunca. De querer resolver tudo para não querer resolver nada. Será que o Estadão realmente tem algum interesse sei lá, na democracia, na Carta Magna? A minha visão das coisas, e analisando a temperatura da imprensa, ainda mais quando pega um grupo como o Estadão, que está aí desde antes da criação da República, né? Eles são parte do plano que dá o golpe da República, lá com Júlio de Mesquita, depois já com o filho dele, Júlio de Mesquita Filho. Esse era um dos maiores golpistas da história desse país. Júlio de Mesquita Filho tá no golpe de 89. Deixa eu ver. Não, tô na dúvida. Não, ele tá no. O 89 era o pai dele. Ele era bem novinho. Mas estava no golpe de 32, que eles chamam de Revolução Constitucionalista. Tava em alguns golpes ao longo do caminho. Tava no de 64. Aí bateu as botas depois lá na 60 e pouco, 70. Mas enfim, e aí, cara? Aí, com esse tempo de casa, de vivência, de já ter visto muita coisa, já ter aprontado muita coisa, a única coisa, o único interesse real que eu enxergo na imprensa é o seguinte: olha, a forma como as coisas estão acontecendo no Brasil, além de não estar conseguindo recrudescer, né, controlar, reduzir o poder da chamada direita brasileira, ainda está dando um discurso que justifica o discurso da direita no Brasil. Então nós precisamos fazer uma certa correção de rota, não em prol da democracia, mas de pelo menos tentar esvaziar as bases dos argumentos, né, que a direita segue utilizando para falar que ela é alvo de uma perseguição. É o único interesse. Porque o Brasil que o Estadão quer é um Brasil sem Lula e sem Bolsonaro. Eles não são lulistas. Eles não querem o pessoal. Eles querem aquele liberal, desde sempre. Porque é a fundação do Estadão. Surge lá, desde antes da bucha. Júlio de Mesquita Filho eram conhecidos como os grandes liberais brasileiros. O Júlio de Mesquita Filho tem livros sobre isso, sobre liberalismo e tudo mais. Sempre foi assim e seguirá sendo. Esse é o Estadão. É porque as pessoas não conhecem a história de um jornal que tem 150 anos. Não é um jornal de 10 anos. Não abriu agora no pós-2013, dessa fase da política de rede social. O Estadão está dentro da estrutura do Estado brasileiro. Nesse cenário de coisas que o Brasil vem vivendo, né, que a direita vem enfrentando, vocês devem estar acompanhando aí. Não é possível que vocês não saibam as questões aí que envolvem a questão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E eu achei que de forma sábia, tem que fazer isso, né? Se vale para um, tem que valer para todos. O José Medeiros, ele solicitou o PGR que incluísse na mesma representação que está incluído Eduardo Bolsonaro, os deputados e senadores da extrema esquerda que foram ao Congresso americano pedir ajuda para combater a direita. E quem? Aí ele coloca lá, coloca toda a fundamentação, coloca a notícia da Veja, aqui é o Veja, no Maquiavel, parlamentares brasileiros querem que a OEA monitore crime contra a democracia. E coloca aqui os deputados, Elisiane Gama, Humberto Costa, Paulo Henrique Vieira, Rogério Corrêa, Jandira Fegali, Rafael Brito, e depois coloca outra notícia do Metrópolis, que é, deixa eu ver, liberdade de empresas... Esse aqui eu não consigo ler, enfim. E aí, mais uma vez, ele coloca lá, que tá o final da... Só pra dar um zoom, pra ficar mais bonitinho, o nome de todo mundo, pois é, né? A turma foi lá, pedir ajuda ao amigo Biden, amigo Bernie Sanders, amigo James Raskin. Não, vamos lá também, né? Tem que, se vale ponto, tem que valer pra todos. A defesa pela soberania é a defesa pela soberania, né? Ou então nunca foi sobre a soberania. Ontem à noite, finalzinho da noite, o Estadão publicou uma entrevista com o advogado do Braga Neto, que
também é um sinal, né, dos tempos atuais que o Brasil vive. E eu acho que essa manchete, eu acho que ele tá sendo muito honesto quando ele fala isso. E eu acho que esse pensamento, ele passará pela cabeça de qualquer advogado que for contratado para defender alguém da direita, ainda que esse advogado não seja da direita. Se ele não tem essa visão, ele vai ter. Se é um advogado que realmente, sei lá, tá em busca aí só de ser um bom advogado e não tá nem ao qual lado ele defende, porque o Juca é o advogado do Bragança, já foi advogado do Liceu. Não tem como não perceber que quando você é de direita, irmão, aí o bicho pega. Defender a esquerda tem muito mais charme para ter apoio público, diz o advogado do Braga Neto. Atua há 35 anos. Eu já defendi pessoas de uma ideologia mais à esquerda, como já defendi pessoas de uma ideologia mais à direita. E esse caso me ensinou uma coisa. Você defender a esquerda é mais charmoso para a academia, para as entidades, para a própria imprensa. Juca, como é mais conhecido, advogou pois ministro José Dirceu no escândalo do Mensalão. O criminalista reclama que não teve acesso, por exemplo, à íntegra das mensagens do celular de Braga Neto, que foram usadas para determinar a prisão do general. Nesta semana, o Juca vai protocolar a representação no Conselho Federal da OAB, pedindo apoio contra a violação das prerrogativas dos advogados. Ele também não descarta recorrer a organismos internacionais. O advogado de Braga Neto demonstra surpresa com a agilidade que o processo foi enviado para julgamento na primeira turma, vê uma pressa inadequada e manifesta preocupação de que o calendário esteja atrelado ao período eleitoral. Eu acho que a Corte não tem que se preocupar com eleições no ano que vem. Eu acho que o julgamento, a pauta política, não pode ter influência no julgamento dessa magnitude com essa repercussão. Pois bem, vamos ver alguns trechos da entrevista. Acho que eu separei 2 ou foi 3 trechos. Qual é a principal sustentação da tese de vocês? Da defesa. Aí ele começa lá, não, porque eu gosto muito do judiciário, do Supremo, maior respeito, trabalho há 35 anos, blá blá blá. Enfim, primeiro ponto que falamos, nossa defesa, é exatamente o cerceamento ao direito de defesa. Você imagine, é um processo de 100 mil páginas. Eu vou repetir esse número, 100 mil páginas. Inúmeras provas, o Ministério Público só juntou quando apresenta a denúncia. Portanto, só essa confusão de documentos que o Ministério Público faz quando apresenta a sua denúncia, só por isso já basta para alegar a questão de que nós deveríamos ter mais tempo para nos prepararmos para essa tese. Mas eu vou dar um exemplo bem claro para você. Eu não tenho o espelhamento do celular do general Braga Neto. Eu não sei o que estava escrito, as mensagens que ele colocou, as mensagens que ele recebeu, as mensagens que ele enviou. Eu não tenho exatamente o que ele disse. Você vê como são as coisas? Como ele consegue descrever um problema real e concreto, não é uma acusação genérica, como o Estadão gosta de fazer? Como é que eu posso exercer o direito de defesa? Como que eu posso usar o telefone dele, as provas dele em seu favor, se isso me for negado? Como eu posso as provas que ele tem para ele defender se eu não tenho? Eu não tenho. Talvez ele tenha alguma mensagem que o defende, que bota tudo por água abaixo, mas eu não tenho acesso. Como há outros que nos colocamos na nossa resposta. E eu disse isso aos ministros nas audiências que nós fomos. O gabinete do eminente relator diz que foi disponibilizado, mas não foi disponibilizado. Eu afirmo que a defesa não teve todo o acesso aos autos. Para você ter uma ideia, o Ministério Público cita um trecho de um depoimento de uma gravação. E aí esse trecho dessa gravação, de fato, é disponibilizado. Não é o Ministério Público que vai decidir o trecho que eu vou usar, que eu vou ter conhecimento. Não é a polícia que vai decidir isso. E também não o magistrado. Mas a decisão é assim, olha, se contentem com isso. E é com isso que vocês vão exercer o seu direito de defesa. Cara, mas na gravação completa, se tiver uma coisa que foi importante, que o advogado julgar que é importante, não, você não precisa disso não. É pedir demais. Isso daqui é pedir demais. Vocês não tiveram nenhum apoio da OAB nesse questionamento, por exemplo? Ele fala, cara, ó, eu atuo há 36 anos. Aí que tá a resposta, né? Já defendi esquerda, né? Mas direita também, mas defender a esquerda, é charmoso pra academia, entidades, imprensa.
tem muito mais charme. Eu não vi até agora, pra valer, uma manifestação clara da academia. Eu não vi uma manifestação clara da advocacia. Eu vi uma manifestação clara, sabe de quem? O Big Mac, Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, que evidentemente tem lado e assume esse lado, mas ele disse textualmente que era importante garantir o direito de defesa. Nós vamos bater nas portas do Conselho Federal da OAB. Eu já tive um diálogo rápido com o Simonetti, que é o presidente da OAB, e nesta semana, nós, os advogados da defesa, iremos levar uma representação pedindo apoio do Conselho Federal contra violações das prerrogativas dos advogados. Porque é importante colocar, quando você viola a prerrogativa de um advogado, na verdade, você está violando o direito da sociedade civil, porque alguém outorgou um mandato para um advogado para que ele possa exercer a sua atividade na plenitude. Infelizmente, isso não vem ocorrendo nesta ação penal. Por fim, esse é um primeiro passo, por exemplo, para vocês recorrerem a organismos internacionais. Ele falou, eu já conversei com os ministros, sabe? Espero não precisar disso. Eu disse em um diálogo com um dos ministros, eu falei assim, ó, eu só preciso ter o direito de defesa. Eu só preciso que meu cliente responda a esse processo em liberdade, que é regra. Nós não podemos admitir atropelos. Evidentemente que o julgamento rápido deveria ser regra nesse país, mas ele não pode ter atropelos. Veja o seguinte, nós juntamos a nossa defesa sexta-feira, por volta das 19 horas. 2 dias úteis depois, o Ministério Público devolve o processo, tendo analisado as 1000 páginas da defesa. 1000 páginas. O Ministério Público, Super Ministério Público técnico, em 2 dias úteis. No mesmo dia que a PGR apresenta a manifestação a respeito dessas 1000 páginas, o relator já manda para o presidente da primeira turma que já marca o julgamento. Brabíssimos. É uma rapidez que não é a regra. Esse julgamento é histórico, como a imprensa vem colocando. Estão julgando um ex-presidente da República, generais, enfim, várias pessoas. Então, eu acho que esse julgamento não pode ter nenhuma mácula. Ele não pode ter nenhuma mancha. E a entrevista é muito mais longa, tem várias coisas que você bota assim a mão, você fala, cara, eu não sou jurista, mas esse advogado, ele está despertando em mim um questionamento que eu estou me questionando. Não sei se é bom me questionar, mas o Juca está fazendo com que eu me questione. Dá uma olhada lá depois. Mas vamos lá. Ainda sobre a manifestação do domingo, eu tinha dito isso ontem, mas eu não mostrei. E aí eu tenho... dói em mim eu poder falar e não mostrar. E aí eu voltei para mostrar. Só para mostrar. Eu tinha dito, né, que essa questão da anistia entrou na pauta do dia, saiu em todos os jornais, que até o Caiado, que tem interesses eleitorais, precisou falar sobre o tema, né? Foi o primeiro a apoiar a anistia. E as pessoas relembram que aqui é o site oficial do governo de Goiás, site oficial do governo do Caiado, com a foto dele, né? Aqui do Lula. Goiás disponibiliza vagas para detenções de extremistas. Um dia depois do Rio de Janeiro, né? Foi o primeiro aqui, Caiado, a dar um trato, né? Essas pessoas extremamente malvadas. Glória Pérez posta foto de apoio à anistia e causa polêmica dentro da Globo. Por quê? Por quê? Porque todo mundo sabe que é a Globo, né? Todo mundo sabe que é a Globo. Aí o Metrópolis também comenta. Glória Pérez sugere apoio a Bolsonaro em publicação no Instagram. Essa não é a primeira vez que ela demonstra apoio a Bolsonaro. Aí a Sarita dá para me dar uma última resposta e fala: esse tipo de matéria serve de apito de cachorro para cancelamentos. É vergonhoso que o jornalismo do Metrópolis promova uma ação dessas contra uma mãe que passou pelo drama que ela passou. E, sinceramente, após tudo que ela passou, é completamente compreensível ela apoiar políticos que defendam penas mais severas para quem tira a vida de outra pessoa. Não tem notícia na imprensa assim, ó. Ai, artista em defesa do Lula. Nunca tem, só quando é alguma coisa assim muito ridícula, algum programa do Lula impossível de passar pano. Aí, tipo assim, ó, entenda por que pagar mais caro na gasolina é bom. É pra salvar a Amazônia e os artistas defendem isso. É sempre algum absurdo. Mas isso daqui claramente só tem um objetivo. Tentar pegar qualquer coisa que acontece no Brasil e promover algum tipo de cancelamento. Dá um bisu aí em alguns comentários. Aqui tá meio que uma... Eu achei esse pequeno compilado. A gente já tinha mostrado umas coisas ontem. Acho que só para reforçar. Se você pegar, se for atrás, você vai encontrar mais comentários assim. Sei lá, a própria turma do PCO ontem fez uma live falando que nem foi o Ruizão que tava, foi outras pessoas lá que ficaram na bancada, que foi
que foi basicamente um sucesso, né? Quantidade de povo assim assustador, que o bolsonarismo só vence e vence de novo, que tem que fazer isso mesmo, tem que gerar engajamento na sociedade, tem que politizar, tem que ir pras ruas. E aí tá ali uma discussão, que claramente dá pra ver que são dois perfis de esquerda, né? Olha o tom da conversa. Suzana: menos euforia com o esvaziamento do ato de Bolsonaro. A falta de engajamento do povo com a extrema-direita não se reverte em popularidade para Lula, que amarga sucessivas quedas de aprovação. O cenário atual é o sonho de consumo da burguesia liberal. Nem Lula, nem Bolsonaro. Tipo Estadão. Aí o Jonada fala: não teve esvaziamento nenhum, 18 mil pessoas no Rio e mais 3 mil em São Paulo é um ato razoável, que para a esquerda seria considerado um ato muito grande. Hoje em dia, se a esquerda conseguir reunir 5 mil é muita coisa. Infelizmente, a direita tomou as ruas e a esquerda desapareceu. Aí ela volta e fala: matematicamente teve esvaziamento quando comparado aos demais atos bolsonaristas. É equivocado comparar com os atos de esquerda para tanto. Isso seria comparar laranja com banana. De todo modo, concordo com você e postei sobre isso. A esquerda não está colocando 18 mil na rua hoje. Nem em São Paulo, nem em nenhum lugar. Aí vem a imprensa. Que é o que até a Suzana diz, né? Nem Lula nem Bolsonaro. É o comportamento do Estadão. É o comportamento do establishment brasileiro, tentando voltar ao estado normal das coisas. Que é o que rege o Brasil desde a República Velha. Um generalato, 100% alinhado com as oligarquias locais, que seguem dominando não só a imprensa, como os grandes setores produtivos e setores da política. Famílias oligarcas na política. Olha a família Laffer, quantidade de cargos que já obteram aí ao longo do Brasil. Olha a família Souza Aranha. Inclusive está agora, né? O presidente da COP30 do Lula, o André Aranha Corrêa do Lago. São as mesmas pessoas. Estamos só voltando para o ponto normal do Brasil, desde a República Velha. Encaminhado com frequência. Manifestação fracassada. Pode abrir espaço para novas lideranças bolsonaristas. Nos grupos de WhatsApp, usuários questionam a eficácia de atos e discutem novas estratégias na direita. Segundo o cara, ele está analisando o que está acontecendo. Aí o Mário Frias fala, né? O fracasso fictício é a tentativa desesperada do regime, né, de acessão, de impor uma nova oposição. Uma mais fácil de lidar, mais amistosa, sem conexão real com o povo. Há muitos assanhados querendo embarcar nessa. Todos ficarão no caminho. Aí você dá olhando daqui, né? Por um lado, a esquerda reconhecendo a força das manifestações, tentando entender o processo. Do outro, nossos críticos construtivos. É verdade que nem amante adúltera foi? Ele está se referindo a Michele Bolsonaro. Esse é o tipo de gente que devemos tolerar e receber os risos para não sermos chamados de baba-ovo bolsonarista? Esse é o tipo de gente que devemos dar palanque? Nem a esposa de Bolsonaro esse vagabundo respeita. Aí a turma do Renato 38, que é a turma da Brado, manda essa. Bolsonaro diz que faria o mesmo que Bukele. Por que não fez quando era presidente? Por que não fez? É porque Bolsonaro falou: me dê metade do Congresso, que eu mudo o destino do Brasil. E por diversas vezes Bolsonaro explica o que é que Bukele fez para conseguir ter força a promover as mudanças, que foi exatamente uma ampla... acho que ele tem quase 75% do Congresso, o Bukele. Quase 75% do Congresso. Então por que Bolsonaro não fez antes? Talvez porque ele tinha 40 deputados de 513. Talvez seja por causa disso. Por quê? Você vê que é uma tentativa constante de despolitização da população. É um emburrecimento programado. Vai vendo. Os caras se fazem ou são muito burros. A primeira opção seria o mesmo que desonestos. Eu fico com a primeira opção. Eles realmente se fazem de burros. Eles sabem o que estão falando. Aí você vê, né? A mesma Brado. Movimento liderado pelos irmãos Weintraub reúne milhares de manifestantes e se consolida como a nova força política da direita. Milhares de pessoas. Aí o André diz, né? Até o próprio Abraham
e o organizador do evento reconhecem que estava entre 60 e 100 pessoas. E vem a brado para falar de milhares. Milhares. Reescrever a história. Mas e aí, será que o Abraham realmente falou isso? Será que a minha régua de quando eu falo lá do Estadão, que o Estadão fala uma coisa e não prova, eu posso aplicar pro André? Só porque o André tem um bigode e uma barba? Ainda bem que o André fala e prova, né, André? Ainda bem que o André fala e prova. Momento patatismo cultural, onde o patatismo cultural desmascara o patatismo cultural. Não, eu realmente acho que a gente conseguiu mais do que estava até esperando. Se tivesse 30 pessoas, 40 pessoas, já está excelente. O Eric comentou que provavelmente entre pessoas que chegaram que eram faroleiras mesmo, alguma coisa próxima de 100 pessoas, então, Próximo de 100. Maravilha. Teve gente que contou 72, então a gente não está com um controle perfeito de quem foi. Se você foi, por favor, manda um e-mail para o Eric. Contou 72. Milhares de manifestantes. Milhares de manifestantes. Rapaz, o povo mente na cara de pau. Cara, é a Globo. É a Globo. É a Globo. Não é a Globo, né? Porque a Globo é muito grande, muito rica. A Globo podia contratar a Brado, viu? Tem o mesmo potencial da Daniela Lima. Já pensou? A Brado Rádio e Daniela Lima fazendo uma parceria. Pronto. Rapaz, o jornalismo vai pro novo patamar, viu? Aí, diante dessas confusões que acontecem dia sim, dia também, eu não tô falando isso, não trouxe isso de forma aleatória, porque assim, ó, existe uma tentativa que está em curso no ano de agora de reescrever a história. Eles estão reescrevendo a história sobre diversas coisas. Todo santo dia eu tenho que ver pessoas comentando sobre temas e coisas diferentes que eu falo, cara, essa história não foi assim que aconteceu. Vocês estão modificando o que aconteceu na época. Por que vocês estão mentindo? Enfim, eu me deparei com essa postagem aqui da Sheila Barrios, que eu até digo para ela que eu retirei a imagem que ela utilizou e o parágrafo final. Vou pegar um negócio menos personalista e olhar a coisa meio que no macro, né? Analisar a direita como um todo e não indivíduos em específico. E a Sheila apontou uma coisa que eu acho que realmente merecia uma reflexão. Ela fala assim, ó, eu achava que a base vinha forte. Me responderam em um post e eu refleti sobre isso. Infelizmente, essa base foi construída com um padrão bastante frágil, apresentando as seguintes características. Tendência ao individualismo, tem demais na direita. A galera não sabe o que é grupo, esquece isso, né? São os meus princípios e valores, não tem nenhum tipo de grupo. E qualquer menção a isso, às vezes até criminalizado. Falta de experiência, ausência de sabedoria política, predominância de atitudes ativistas sem articulação política efetiva, comportamento estilo lacrador do MBL, sentimento de celebridade, narcisismo. Eu coloquei assim das mesmas cores, o que está mais ou menos na mesma linha. Então, comportamento lacrador junto com desconexão da realidade do povo, onde seus seguidores são mais doutrinados do que representativos, afirmar representar a voz do povo, mas na verdade defendem apenas as suas próprias opiniões, bloqueiam críticas da direita, restringindo a liberdade de expressão apenas a si mesmos, disfarçam um desagrado pela burocracia, mas na prática contribuem para o seu aumento, jovens mais interessados nas vantagens do cargo do que em promover uma reforma administrativa no poder legislativo. E aí, diante desse cenário, eu fiquei pensando, né? E uma crítica já bateu na minha cabeça tem tempo. Olhando para o passado no Brasil, eu vejo que tem alguns movimentos, ainda mais, isso ficou muito mais claro na minha cabeça, depois de ficar lendo bastante, principalmente jornais da Biblioteca Nacional do passado, e ver como as pessoas às vezes têm uma falsa impressão de eventos que aconteceram no passado e como a história vai sendo reescrita ao longo do tempo. Eu falo, pô, você pega ali o que foi o movimento mais nacionalista nos anos 40, 60. E como meio que hoje a galera vê, a galera acha que... a galera sequer sabe que isso existiu. O pessoal acha que não. Que era comunistas versus não sei o quê, eu não sei. Porque nem direito existia na época, né? Não dá para entender o Brasil nesse aspecto, né? Nos termos que você tem hoje. Não é Lula versus Bolsonaro. Não é wokes versus conservadores. Não dá para ler sob essa ótica. Aí depois eu fiquei pensando, poxa, o Enéas. Já li bastante do Enéas. Eu falei, cara, por que o Enéas veio com ideias que fazem muito sentido?
ideias que fazem sentido até os dias atuais. E teve espaço, depois desapareceu, depois meio que foi resgatado. E você vê que isso é um ciclo que vai se repetindo. Aí, eu achei interessante, fui lá conversar, e aí dá pra gente dar uma refletida em cima disso daqui. Espero levar menos de 10 minutos. Mas eu fui lá perguntar pra inteligência do Twitter, né? O Grok. Aí eu achei curioso já até a resposta que ele começou a me dar. E as figuras que ele colocou uma figura extra, que eu não tinha colocado na minha pergunta. Eu perguntei lá, eu achei o Grok bem, eu depois até perguntei de mim mesmo. E o Grok me conhecia, viu? Eu falei, ué, tu me conhece, miserável? Aí eu falei assim, ô irmão, eu tô tentando entender por que alguns movimentos políticos morrem, voltam, depois morrem de novo. Não sei onde erraram. Darei exemplos. Um bom movimento nacionalista surgiu no Brasil no passado e foi destruído pelos liberais entreguistas após o golpe de 64. Esse movimento voltou com Enéas, que foi tratado como louco. Enéas é resgatado anos depois, junto com a ascensão de Bolsonaro. Em 2025, os apoiadores de Bolsonaro já começaram a deturpar a própria história para atacar Bolsonaro e assim buscar um novo salvador. Por que isso daí ocorre? Aí ele vai lá, né? Vamos analisar. É uma questão complexa, fascinante e tudo mais. Por que esses movimentos nacionalistas surgem e acabam? Movimentos nacionalistas muitas vezes nascem em momentos de crise econômica, social, identitária, quando há um sentimento de que a nação está ameaçada ou perdeu seu rumo. Realmente, isso aí, né, no pós-2013 vem muito forte, segue no presente momento, não só no Brasil como no mundo. No Brasil, antes de 64, o nacionalismo tinha raiz em figuras como Vargas, que promoveu um projeto de soberania econômica e industrialização. Eu nem citei o Vargas, nem nada ele colocou, eu estava com outros nomes na cabeça. Esse nacionalismo, porém, foi abafado pelo regime pós-64, que apesar de se vender como patriótico, alinhou-se aos interesses de potências estrangeiras, especialmente Estados Unidos, em nome do anticomunismo. E realmente isso aí aconteceu, né? Turma do Roberto Campos, Jorge Melo Flores, Bulhões, Lucas Lopes. Os liberais entreguistas, como você chama, não eram necessariamente uma força coesa, mas representavam elites econômicas e políticas que viam o nacionalismo obstáculo aos seus interesses. O erro desses movimentos muitas vezes está na falta de adaptação ou na incapacidade de manter uma base popular sólida frente às pressões externas e internas. No caso, para 64, a fragmentação política e a repressão militar sufocaram as vozes nacionalistas, que não conseguiram se reorganizar de forma duradoura, né, durante a ditadura. E os partidos foram dissolvidos, você basicamente tinha o MDB e o Arena. E meio que não teve muito espaço, jornais foram fechados, vozes foram silenciadas, não tinha internet, como temos hoje em dia, né? A gente está em um processo diferente. Aí ele fala sobre o renascimento com Enéas. Enéas com seu partido, o Prona, trouxe de volta o nacionalismo radical nos anos 90, misturando críticas ao establishment, defesa da soberania, um discurso antiglobalista, botou antiglobalização, foi tratado como louco pelo seu estilo, direto e polido, gostava com a política tradicional e suas ideias como triplicar suas armadas, rejeitar influências estrangeiras, pareciam fora de sintonia com o Brasil neoliberal pós-redemocratização. Seu movimento acabou, em parte por falta de estrutura partidária e por não conseguir ultrapassar o rótulo de figura folclórica. O erro aqui talvez tenha sido a ausência de pragmatismo político. Enéas tinha carisma e ideias claras, mas não construiu uma coalizão ampla o suficiente para sobreviver além dele mesmo. Se a gente parar para analisar, você vê que hoje a chamada direita, em termos práticos e reais, pragmáticos mesmo, pelo amor de Deus, né? Olha a bancada de deputado federal, estadual, governador, senador, prefeitos, vereadores. A direita vem se institucionalizando. Isso é bom. Bolsonaro e a ressurreição do nacionalismo. Bolsonaro resgatou elementos do nacionalismo de Enéas, como a exaltação dos militares, críticas à esquerda, desconfiança das agendas globais, né, o globalismo, mas os adaptou a um contexto novo. Isso é legal, ó. Bolsonaro pegou e ele atualizou, porque o mundo muda. O mundo muda. O mundo não é o mesmo sempre. E aí Bolsonaro adaptou isso à polarização pós-PT, o desencanto com a corrupção, o avanço de pautas conservadoras. Ele não era apenas um nacionalista, mas um símbolo de revolta contra o sistema político. Seu sucesso em 2018 veio de uma conjuntura única, crise econômica, Lava Jato, uso magistral das redes sociais. Porém, como você nota, em 2025, hoje 18 de março, já há sinais de que seus apoiadores estão se voltando contra ele. E aí ele tenta dar alguns pontos. Desgaste natural, como líderes carismáticos, como Bolsonaro, dependem de resultados e manter a aura de infalibilidade.
Após perder a eleição de 22, enfrentar investigações, né? Ele deixou de ser visto como invencível. Uma busca por renovação. Movimentos baseados em figuras salvadoras tendem a descartá-las quando falham ou se tornam um fardo. Tem gente hoje que vê Bolsonaro como fardo. Seria muito mais fácil para essa pessoa transitar se ela não tiver o rótulo de bolsonarista. Vamos botar assim, por exemplo. Ela consegue rodar mais, falar com mais pessoas, ser melhor vista, né? Frequentar mais podcasts e por aí vai. Os apoiadores podem estar deturpando a história, reinterpretando seu governo e suas ações para justificar a busca por um novo ícone que se encaixe melhor no momento atual. Pode ser que seja. Pode ser. Tem algum objetivo por trás, não sei. Aqui é tudo resposta que eu fiquei parando pensando. A parte boa vem depois. Aqui é só a introdução. Fragmentação interna. O bolsonarismo não é monolítico. Há facções religiosas, militares, liberais, nacionalistas, competindo por influência. Quando o líder central enfraquece, estas tensões explodem e a narrativa histórica é reescrita para entender a novos interesses. A turma tá vendo, olha, a coisa não tá tão forte assim, Bolsonaro não tem um poder na mão, agora meio que é nossa hora aí de partir para cima e tentar conquistar uma fatia maior dessa pizza. Por que isso se repete? Então vamos tentar entender. Se você aqui tá olhando para a direita, tá descontente, seja com o próprio Bolsonaro, etc. Se você acha que não dá para, sabe, movimentos como o do Enéas, o movimento anterior, pode Bolsonaro começar e tá o tempo todo se repetindo sem chegar a muitos locais, você quer tentar entender por que essas coisas acontecem. Aí ele fala assim, né? Memória seletiva. As pessoas romantizam o passado e reconstroem narrativas para se adequar às frustrações atuais. Enéas foi resgatado porque o Brasil de 2010 precisava de um símbolo contra a velha política, assim como o golpe de 64 é reinterpretado por alguns como um momento de ordem. Agora o pessoal já está reinterpretando por quê? Porque a galera não quer lidar com o mundo real. Então é muito mais fácil culpar fulano, ciclano, beltrano e tudo mais do que tentar compreender como é o caminho real para se obter uma maioria política com poder de dominar a máquina e tentar colocar algum tipo de agenda para avançar. Falta de institucionalização. Diferente de movimentos com partidos fortes ou ideologias bem definidas, o nacionalismo brasileiro muitas vezes depende de personalidades. Lembra lá atrás que eu falei do petismo? E estava falando do Cantalice, que é da Fundação Perseu Abrão, da Fundação dos Intelectuais do PT? Tem isso do outro lado, daqui na direita? Veja que até o momento, isso não necessariamente é um problema, mas é necessário, se você quer uma coisa mais perene, mais duradoura, pegar essa base e institucionalizar. Não pode ser só um negócio difuso, porque ele aqui também falou sobre questões de ideologias bem definidas. Hoje, no Brasil, eu sempre falo isso, ser de direita é ser antipetista. Por isso que o PSDB era de direita, por isso que o Alckmin era de direita. Enquanto ser antipetista for ser... Desculpa, ser de direita for ser antipetista, você não tem nada para se chamar de direita. Então, esses movimentos que estão aí e tudo mais, fica assim, coisas vazias. Espero que um dia exista uma espécie de institucionalização real que comece a ter certo entorno, um arcabouço de ideias real que está ali, né? Um negócio mais organizado. Eu quero falar, isso é um problema que segue se repetindo. E realmente, a galera que veio de trás, movimentos anti-establishment que já surgiram no Brasil, nenhum deles conseguiu deixar nada relativamente coeso. E é uma conjuntura volátil. O Brasil vive crises recorrentes que alimentam a esperança em salvadores, mas também a decepção quando esse não entrega o prometido. Aí, vai lá, né? 25 nosso Salvador. Você menciona que o poder de Bolsonaro está deturpando a história, sugere que o bolsonarismo pode estar se descolando da figura de Bolsonaro, né? Descolar do Bozo, sem perder o apoiador do Bozo. Talvez esteja reinterpretando eventos como 8 de janeiro, o seu governo, para culpar falhas pessoais dele, enquanto preserva os ideais, né? Você vai culpando para você excluir tudo de Bolsonaro e falar, não, tudo que ele defendia, ele não defendia. E essas coisas que vocês acham que é importante, que vocês achavam que ele defendia, quem defende somos nós. Meio comum de ver isso, né? O erro recorrente aqui, mais uma vez volta, por quê? Por não tentar construir uma instituição mais duradoura. Quando ele decai, o movimento ou se reinventa ou acaba, até que a próxima crise traga um novo ciclo.
Bolsonaro tá longe de cair, né? Mas manter isso na cabeça. Reflexão final. Esse padrão não é exclusivo do Brasil. Aí fala, ó, Trump, Estados Unidos, Europa, tudo mais. O que falta, talvez, é uma visão de longo prazo que sobreviva às personalidades. Aí eu vou lá e pergunto, tá, mas vê lá. Então como é que pode impedir que um Bolsonaro da vida tenha o mesmo destino de Enéas, do Vargas, que o próprio Grok tinha respondido? Enfim, né? Em primeiro lugar, tem que superar os padrões que levaram esses movimentos ao colapso. Óbvio. Construir uma base ideológica clara e consistente. Aí coloca, quais foram os problemas, segundo a inteligência artificial, tanto do Vargas quanto do Enéas? Vargas misturou nacionalismo econômico com autoritarismo e populismo, mas não deixou uma doutrina clara que sobrevivesse a ele. O varguismo ficou mais como nostalgia do que como progresso. O projeto. Teve algum... O que foi assim? Você fala dos herdeiros do Vargas, mas... E daí, esses herdeiros me acabaram com o Jango, né? E acabou, né? Acabou. Cadê o PTB, que era o partido do Vargas? Olha lá o Roberto Jefferson. Acho que não tá muito parecido não, né? Enéas tinha ideias fortes, soberania, militarismo, mas eram tão ligados à sua persona excêntrica que não se traduziram em um movimento coeso. Porque Enéas não tinha nenhum apoiador. Qual foram os deputados que o Enéas montou? Qual foi a base política que o Enéas construiu? Não tinha ninguém. Nem influenciador tinha na época. O contexto era totalmente diferente. Bolsonaro é uma coxa de retalhos, concordo muito. Nacionalismo, conservadorismo moral, liberalismo econômico, antipetismo. Essa falta de coesão ideológica facilita a fragmentação quando ele sai de cena. Em 25, Bolsonaro enfraquecido, seus apoiadores já parecem confusos sobre o que defendem além dele. Assim, qual é o projeto? Porque é tanta confusão junto. Se sabe que ninguém quer o PT, mas tá aí. E além do PT, o Alckmin também não quer o PT. Ele tá de vice, mas fala lá pra ele que tem um jeito de tirar o Lula, ele ser presidente, pra ver se o Alckmin não vira antipetista. Solução. Definir um núcleo ideológico simples e replicável, por exemplo, um nacionalismo pragmático, com bem de soberania, menos dependência externa, com valores conservadores, mas sem depender de slogans vagos como Deus, Pátria e Família. Isso exige um manifesto, um documento que sirva de guia, né, para além de Bolsonaro, algo que ele nunca priorizou. Gente, aqui são respostas da inteligência artificial, que eu acho que servem de provocação. É tipo que a Sheila falou, a pessoa falou isso aqui para mim, eu parei para refletir em cima disso. Olha o que eu falo sempre sobre, é importantíssimo existir um projeto de país. Lá atrás, a gente falando de gasolina. Gasolina. Qual é um dos objetivos? Não é ter uma vida mais fácil? Você não quer ganhar mais dinheiro na sua vida? Ou ter um maior poder de compra? Você pega para construir um projeto de país que você quer que a economia seja pujante, acachapante. Como é que você faz para você ter um produto mais competitivo? Ou você torna o seu produto melhor e vende pelo mesmo preço, ou você barateia a produção do seu produto para você conseguir vender ele mais barato e vencer o concorrente. O que é que está na composição dos preços de qualquer coisa? Energia. Energia. Então, energia barata são produtos baratos e mais competitivos. E uma facilitação num todo, até frete também barateia. Então, se você, a gente está lidando ali do álcool, se o objetivo no final, não, a gente vai trazer aqui um projeto aqui, ó, nós, enquanto direita brasileira, de que nós, no curto, médio, longo prazo, como a Petrobras, uma empresa mista, maioria do Estado, a gente vai visar aqui que os investimentos da Petrobras, eles também devem ir para garantir que o Brasil seja 100% dependente, refino, disso, daquilo que a gente não precisa nem importar, que a gente possa ficar totalmente associado do mundo internacional, até porque o Brasil tem inúmeras reservas, tem a margem equatoriana, tem reserva a toda a costa oriental brasileira, né? A costa oriental brasileira, eu fiquei até na dúvida, né? Costa leste. Tá, a gente vai fazer aqui para que a gente vai vender a gasolina a preços mais baratos e com isso. Então você vai começar a construir uma ideia. Você tem ali, tem um caminho, vai apresentando, uma coisa que existe uma certa coesão e que esse tipo de iniciativa ela vai nortear. Quando chegou o projeto Combustível do Futuro para votar, a turma não sabia como votar. Vê lá como é que os deputados votaram. A maioria, assim, uns 80% votou a favor daquele projeto, que ele não sabia o que estava fazendo. Viu lá o direcionamento da FPA e foi junto. Não vê as pegadinhas, por quê? Porque não tem, sabe? Assim, cara, qual é o caminho que guia? Quais são os projetos? Qual o caminho para ser construído isso? Então, você pega o que está aqui e começa a refletir em cima. Aqui não é a tábua de salvação, o caminho final. Você olha assim a provocação, você começa a pensar. Até hoje, o que está aí
em grande parte, é apenas um movimento antipetista. O que tem na sociedade até hoje, em grande parte, é apenas um movimento antipetista. Um grupo político que quer se consolidar, ele tem que transcender isso. Imagine se o PT ficasse até o final dos dias apenas como um movimento, o quê? Anti-Fernando Henriquista. Não é só isso o PT. Tanto que tem o termo petismo. Hoje você vê, assim, Bolsonaro falou que ele nem gosta disso. Independente de Bolsonaro gostar ou não, independente de ser um termo bom ou não, você vê que existe um termo, bolsonarismo. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Tem, está consolidado. A turma enxerga que existe um núcleo político ao torno disso. Mas isso não é o suficiente. Não basta só ter esse núcleo político. Tem que ter umas ideias mais coesas para dar direcionamento. Isso evita esse bate-cabeça dentro da base. Criar instituições ou um partido forte. Voltamos a falar para o PT. Cadê a Fundação Perseu Abramo do PL? Cadê? Não tem! Não tem! E essa conversa tá vendo porcaria nenhuma, rapaz. Toda hora que vai contar aí. Pode até estar discordando algumas coisas. Tem ali o Rogério Marinho no Observatório da Oposição, vão acompanhando, vê uma coisa ou outra, mas não passa nem perto no que realmente precisa. Vamos encarar a situação de frente para a gente conseguir realmente uma vitória mais concreta ao longo dos próximos anos. Se não é no PL, então vamos começar a trabalhar um caminho para ter esse resultado. Se está no PL hoje, vai construindo dentro do PL. No dia que construir um partido, mudar de partido, pega lá a turma que está aí, que está organizando, as pessoas envolvidas, intelectuais, vai fazer uma migração para o próximo partido, mas tem que começar, irmão. Não dá para ficar só no movimento antipetista e na luta pela liberdade de expressão. Isso é pouco para o tamanho do Brasil e para o destino que essa nação merece. O nacionalismo de Vargas dependia do Estado e de sua liderança pessoal, não de um partido robusto. O PTB era um apêndice dele. Enéas tinha um prona, mas era minúsculo e sem capilaridade. Ambos acabaram porque não havia estruturas para sustentar suas ideias. Você vê que o chamado bolsonarismo tem diversos partidos. Tem uma certa coesão, mas ainda falta uma institucionalidade. Com o Bolsonaro, tá ali, ó, ele não construiu um partido sério. Hoje, em 2025, o PL que o abrigou é mais uma máquina eleitoral do que um lá ideológico, o bolsonarismo. Sem uma casa própria, as ideias dele ficam à mercê de oportunistas ou se diluem. Se vai ser dentro do PL, fora do PL, se vai ser no Instituto do Bolsonaro fora, tem que dar um próximo passo. Vocês não olham para os Estados Unidos, para o Trump, né? Oh, Trump! Cadê, pô? Faz uma coisa similar que a Heritage Foundation fez. É difícil? É, mas e aí? Tem que começar, né? Eu sei que o Brasil tem mil problemas, mas se não tem... Isso é o alicerce. Se você não tem de forma meio clara as suas ideias, o caminho que você quer traçar, você fica vulnerável a qualquer tipo de oportunismo. Solução: investir em um partido ou movimento organizado, com lideranças regionais, formação de quadros, uma estrutura que sobreviva a Bolsonaro. Nossa, vai estar 1h18 já. Cadê? Adaptar aos novos tempos sem perder sua essência. Vargas foi engolido pelas mudanças globais pós Segunda Guerra e repressão americana. Enéas parecia anacrônico nos anos 90. E movimentos que não evoluem acabam. Aí é o que eu falei lá atrás sobre a questão da inflação e a própria questão que Bolsonaro, que ele fala na primeira parte, Bolsonaro soube adaptar essas demandas para 2018. As ideias de Bolsonaro funcionaram em 2018. Em 2025, o contexto mudou. Crise econômica persiste, mas a polarização PT-Bolsonaro perdeu força e novas gerações querem respostas diferentes. Se o bolsonarismo ficar preso à pauta de 2018, como antipetismo puro, vai virar peça de museu. Solução: atualizar o discurso para os problemas de hoje. Por exemplo, focar em soberania tecnológica ou segurança pública de forma prática, sem depender só de nostalgia militar ou moralismo. Isso atrairia jovens e evitaria o rótulo de velho ou louco, né, que pegou na Enéas. Mas é realmente a gente começar a pensar. Você vê que eu não fico falando o PT, o comunismo. Eu entendo quando a direita fala de comunismo e tudo mais, mas o governo Lula, você taxar disso, eu acho que é um rótulo ruim, para descrever o que se tornou o PT e o governo Lula nos dias atuais. Pode encaixar muito bem para você falar com a bolha, com a direita, mas eu acho que para você explicar o mundo, o meu achismo, para você explicar o mundo hoje,
com os fatos atuais, a composição do governo, as políticas do Haddad, ficar apontando o dedo pro PT e chamar de comunista, eu acho que ele vai falar, cara, vocês estão loucos, velho. Vocês são loucos. Vocês estão vendo peça de museu. Coisas mudaram. Lula tá falando de mercado de carbono. Lula tá falando de aumentar o etanol na gasolina. É o preço da comida. É corte no BPC. Assim, são medidas que estão na direção contrária. Você fala, não, mas o comunismo sempre prezou por isso. Se você já está precisando explicar demais o termo que você está utilizando, é porque se o termo está precisando de muita explicação, a pessoa não está conseguindo fazer uma assimilação entre o termo que você está utilizando e o que você está tentando descrever, o seu termo não é bom. Se você precisa explicar o termo, o cara já está ruim. Termo bom é aquele que você pega o cara, chama, e o cara gosta do termo e fica replicando. O cara não sabe nem porque ele está chamando, mas ele está repetindo. Picanheiro. Por que picanheiro? Precisa explicar que é picanheiro? Olha lá os picanheiros. Todo mundo sabe o que é, pô. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. Não dá, gente. Eu fico vendo a discussão à direita até hoje. Tudo é o Foro de São Paulo, irmão. O mundo mudou. O mundo mudou. Pelo amor de Deus. A maior influência no governo Lula, nos 2 primeiros anos, foi o Partido Democrata e o Biden, seguido por líderes da União Europeia. Não foi o Foro de São Paulo. Lula, inclusive, chegou a rifar seus aliados da Rússia, da China, com críticas da própria esquerda. E não eram críticas aleatórias, assim, ó, no dia tal, do ano tal, no evento X da ONU, da votação sobre isso, o governo votou contra a Rússia. Pronto. E o povo tá lá gritando Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. Vem pra realidade. Tá descolado da realidade. Isso significa que não existe Foro de São Paulo? Não. Isso significa que o Foro de São Paulo é bom? Não. Significa só que o mundo mudou. Só isso. Manter conexão com a base popular contra a narrativa histórica. Mas enfim, né? Vou até pular já pra questão de solução. Ouvir a base entregar resultados tangíveis, mesmo fora do governo, pode incluir movimentos sociais, como em 2013, mais organizados, projetos locais, uma empresa digital que não dependa só de lives inflamadas. Cara, o negócio começar a discutir mais questões propositivas. Manter o povo engajado evita que o movimento vire apenas memória ou meme. É o que eu falo, não lava a alma! Não lava a alma! Eu tô falando isso hoje. Isso aqui são provocações, gente. Isso aqui são provocações da inteligência artificial. Isso aqui não é verdade universal. Mas vale refletir. Por fim, contra a narrativa histórica. Lições do passado. Após Vargas, seus inimigos reescreveram sua era como caos ou ditadura. Enéas virou piada. Hoje você nota os apoiadores de Bolsonaro estão distorcendo o passado dele. Solução. Produzir uma história oficial do bolsonarismo, enquanto ele ainda tem influência, livros, documentários, uma rede de comunicadores que fixe a versão dos feitos, né? Antes que seus adversários ou ex-aliados o façam. Isso exige coordenação, algo que o bolsonarismo nunca teve de sobra. Não sei se é por causa disso ou não, mas sei que o povo ainda tem essa, né? Caminho para 25, caminho prático. Lançar o partido um movimento com estatuto claro, ou seja, um projeto realmente coeso, caminhos, teses, por onde vai, por onde não vai. Ainda que ninguém concorde 100% com isso, mas seja realmente um direcionamento. Não é frase, sabe, que a frase é bonita, mas ela carece de elementos práticos. Adaptar pautas a 2025, menos antipetismo, mais soluções para inflação, emprego e tecnologia. Graças a Deus a oposição está começando a perceber isso. É importante. Transformar Bolsonaro de mito em fundador, abrindo espaço para sucessores, sem perder o legado. Isso daí eu acho que está acontecendo desde sempre, né? A quantidade de gente que Bolsonaro botou na máquina, meu irmão, isso daí é a única coisa que acho que botei de azul, porque essa daí já está sendo feita a contento. Investir em educação política da base, formando militantes que entendem as ideias, não só o homem. Ou seja, que entendem o processo, se politizam, entram na discussão sabendo do que está falando. Não é assim, não, faz isso aqui porque Bolsonaro está mandando. Não, cara, a gente está fazendo isso daqui. É o porquê. Como é que funciona a eleição da presidência da Câmara, presidência do Senado? Como é a divisão de comissões? Para que isso é uma comissão? Chegar realmente a entender. Não é só ser um papagaio que está repetindo coisa na internet. Esse daqui é um papel que não depende de Bolsonaro. Depende de uma construção ampla, que ele falou, né? Coordenada. Mas diversos parlamentares com mandatos, ao serem questionados sobre isso, te dá até biscoito. Vários jornalistas com anos de experiência, tá aí, é só live inflamada, lavando a alma.
Tem que politizar mesmo o povo, criar uma base real, concreta, coesa. Isso foi o petismo. Quando você vê essas coisas, você vê a construção do PT ao longo dos anos, até se formar um partido, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Alas, frente, criou aqui um projeto, nem todos concordavam, mas formou um partido. Foi o petismo, base reais, sindicatos, pessoas politizando. Enfim, tá lá provocações. Provocações atrás de provocações. O vídeo ficou gigantesco. Mas eu falei que ia em 10 minutos, né? Foi mais meia hora. Aquela questão da Sheila me botou pra pensar. Fiquei pensando, cara, isso já tava na minha cabeça tinha um certo tempo. Sobre essa questão do movimentos que vem, vão. Enfim, me perdoe pelo longuíssimo vídeo, mas acho que tem algumas reflexões que vale a pena. Isso não é a verdade universal. Nenhuma inteligência artificial sabe de tudo. Se soubesse era fácil, não era só pedir. Inteligência artificial, construa pra mim a solução pro Brasil. Mas acho que, como ela falou, a Sheila falou, eu vi uma pessoa me comentando isso, deu um estalo na minha cabeça. Eu vi aquilo ali, pô, deu um estalo, comecei a questionar, comecei a pensar. Vamos dar um próximo passo, gente. Vamos transformar esse movimento de direita, sabe, ainda maior, mais organizado, mais coeso. E por hora, fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa no membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem a revista Caras da Direita, odiada pelo Flávio Morgan. Vai ser agora meu novo marketing. Atlas Brasileiro, kimpaim.com, onde estamos registrando a história. Porque é proibido, porque assim torna mais difícil reescrevê-la. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!